Eu sou Rodrigo Hilbert. Eu sou Paulo Biak e esse é o Tenho Isso em Casa. Hoje eu vou mostrar como fazer aquela massinha de concreto, que na verdade não é um concreto, é uma argamassa multiuso, mas muita gente me pediu aqui no canal. Explica um pouco mais como fazer, tem dado errado as minhas, não tem secado, ela fica muito quebradiça. Eu vou mostrar o jeito que eu faço para que você consiga aplicar nos projetos aqui do canal ou nos seus projetos pessoais mesmo. Vamos tentar? E a gente também vai usar aquele nosso velho truque da argamassa, da massa multiuso para parecer o concreto. Então eu vou mostrar como usar, mas essa aqui é aquela argamassa. Argamassa multiuso, aquela feita para reboco, bem simples. E o ponto para achar da argamassa é muito simples, você vai colocando água. Na verdade é muito sentimento. E é um trabalho que é um dos mais gostosos de fazer, porque você vai mexendo a massa, vai sentindo, vai jogando um pouquinho de água, vai dando aquela sentida, vai deixando ela um pouco menos seca, um pouquinho mais molhada, mas ela não pode passar do ponto, senão ela vai ser difícil de secar, porque vai ter que tirar muita água. Qual que é a manha do negócio todo? Você tem que pensar que você vai colocar água, mas essa água ela só vai usar suas propriedades para grudar todos os materiais. É cimento, areia e esse aditivo que tem nessa massa. Então quanto mais água você coloca, mais difícil e mais tempo vai demorar para secar. E dependendo da região que você tá, né? Se você está numa cidade que é muito úmida, vai demorar mais. Então se você está numa cidade muito seca, vai ser mais rápido. Então é legal a gente sempre pensar que a água que a gente coloca vai ter que secar grande parte dela. Então, nessa sensação de montar essa massa, é essa hora que você vai sentindo. Eu não gosto de falar assim, bota 2 partes de argamassa para 1 de água. Eu acho mais legal você sentir ali. Então veja nesse vídeo como que é que eu consigo descobrir o ponto dessa massa. Tem muito a ver com a cozinha, tem muito a ver com a gastronomia, com aquela coisa de fazer massa de pão, massa de pizza. Uma outra dica é buscar essa massa seca de toda a bacia. Então você vai com a mão buscando essa massa seca para ela ir umedecendo. Ela tem que ficar muito homogênea, ela tem que ficar muito uniforme, ela tem que ficar toda por igual. Se você quiser usar luva, usa aquela luva descartável, aquela bem simples, para você não sujar a mão. Mas a brincadeira aqui é sujar a mão, acho que é muito bacana você sentir a massa. Então esse toque da massa também facilita se você conseguir. Para quem tem a pele muito seca é um pouco ruim, ela realmente seca muito a mão, então é legal usar um creme depois que você mexeu com essa massa, porque ela também tem alguns aditivos químicos que podem comprometer. Não quer se complicar? Usa a luva. Quer sentir, quer ter a presença da massa entre as suas mãos? Não usa a luva. Uma outra coisa legal é quando eu fiz isso num vídeo do cabideiro de concreto. Dá uma olhada aqui. Eu usei um saco plástico para colocar a massa depois que eu já tinha feito a mistura. Coloquei a massa dentro desse saco plástico, cortei a pontinha e usei para verter dentro do molde. Isso é um truque, uma dica muito legal que também vem da confeitaria, da gastronomia e ajuda muito a acertar essa massa dentro do molde. Então, vai colocando água aos poucos, vai deixando ela menos seca, um pouquinho mais molhada. Quando ela estiver caindo da mão, tá pronto. Tenho certeza que muitas dúvidas de vocês estão relacionadas ao resultado final, à estética depois que se tira o molde. Se você ver nos meus vídeos, eles ficam bem perfeitinhos, com algumas bolinhas por fora, que dão aquela ideia de lua. Se você ver no cabideiro de concreto tem esse detalhe, na mesinha de jardim também tem esse detalhe. Se você não viu a mesinha de jardim, clica aqui para entender do que eu estou falando. Esses furinhos são as bolhas de ar que ficam próximo da parede do molde. Então é legal ter um pouco disso, mas se você deixar muito, ela vai ficar muito esburacada. Quando você verter, quando colocar essa massa dentro do molde, é deixar numa superfície mais firme, como uma mesa, como minha bancada aqui, colocar um molde, já colocou toda a massa dentro, achou o nível, a quantidade certa de massa tá ok, pega o punho e bate bastante na mesa, fazendo esse movimento. É uma mesa de trepidação. Você vai precisar trepidar bem para a massa dar aquela tremida e dar aquela sentada. Então ela vai assentando no molde, ela vai acomodando e as bolhas vão dar uma subida. Então é isso, essa batida na mesa, essa batida contínua na mesa, é legal para as bolhas subirem e a massa assentar e ela colar
nas paredes do molde. O molde é o que vai dar o formato para a peça e vai dar esse bom acabamento. Uma outra questão é sobre o isolamento desse concreto com o molde. Eu tenho usado vaselina em pasta, mas você pode usar vários outros ingredientes. Dá para usar óleo de cozinha, dá para usar detergente, dá para usar vaselina líquida. Uma coisa que acontece com muita frequência é usar molde de papelão. O papelão absorve a água, puxa a água e trava um pouco o molde. Além do papelão não ser muito legal, porque ele trabalha, ele abre e ele começa a deformar a estética da peça, ou aquilo que você gostaria que ficasse mais quadradinho. O papelão ele trabalha e não te dá essa entrega. Então eu sempre tenho indicado e eu tenho sempre usado peças de plástico. Eu gosto muito de pegar essas peças de plástico de mercado. Na verdade você está se apropriando da forma que já foi criada por alguém, como um potinho plástico que tem um fundinho redondo e tal, para usar para o teu benefício. Isso eu acho muito legal. E o plástico ele não deforma, ele não abre, ele é bem rígido e você quase não tem trabalho. O que eu acho legal também é o acabamento que o plástico dá. Como ele é plástico e saiu de um molde de injeção plástica, um molde de alumínio, tal, de ferro, o acabamento interno do plástico é perfeito, ele quase não tem nada de ranhura, então ele não copia nada do concreto. Então isso fica muito perfeito. Outra questão é a pintura que dá para fazer nesse concreto. Dá para pintar inteiro de branco, dá para pintar de rosa, dá para pintar de azul, dá para usar a tinta que você quiser. Tinta de parede, tinta acrílica, tinta latex, funciona tudo. Tinta spray também pega muito bem. Em relação à tinta, você pode usar qualquer tinta. Mas a minha dica é que se você já está fazendo algo com concreto, é porque você quer o concreto, você quer essa aparência, você quer esse cinza. Então, o legal é valorizar esse concreto. Pintar o menos possível, talvez um detalhezinho ou outro, mas deixar a maior parte da peça em concreto é a minha dica e é o que eu acho mais bacana. E o tutorial de hoje foi esse, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo. Se você gostou, ou se você não gostou, comenta aqui embaixo, mas se você gostou, curte o vídeo, se inscreva no canal e me siga nas mídias sociais. É isso, é fácil, é simples. Tente-se em casa.